Pode Aprender. O Pode Aprender é o seu espaço para debater temas importantes para a educação básica brasileira. Uma realização da Aprende Brasil Educação. Olá, eu sou a Danaê Búbalo e este é o Pode Aprender, o nosso bate-papo qualificado sobre a educação básica brasileira. Nós já estamos aqui, prontos e preparados para acompanhar você em mais um episódio que vai te inspirar na sua jornada com boas ideias e também com muito aprendizado. Então eu te convido, vem comigo, vamos juntos? Se eu sair do básico, do feijão com arroz e for um pouco além, eu vou descobrir contribuições de físicos negros, eu vou descobrir saberes importantíssimos do continente africano ligados à física, à geografia, à astronomia, à agricultura, diversas capacidades, diversas disciplinas. A abordagem dos povos afro-brasileiros, africanos, indígenas, eles não vêm para excluir outro povo, mas ele vem para tratar com igualdade todos os povos. Livro aberto. O mês da consciência negra chegou e com ele mais uma oportunidade para as escolas pensarem formas de cumprir o que pedem as leis 10.639 e 11.645. Elas alteraram há décadas a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional para incluir como obrigatórias as temáticas História e Cultura Afro-Brasileira e Africana e História e Cultura Indígena. Apesar do longo tempo de vigência das leis, ainda há muito caminho a ser percorrido. Então, o Pode Aprender chama a atenção hoje. Mas a ideia é inspirar para que essa temática seja abordada durante todo o ano letivo com atividades que tornem a escola um espaço cada vez mais capaz de promover diálogos sobre o racismo e o preconceito e incentivar a tolerância, a empatia, a autoestima e o respeito. Pega a caneta. Então, no episódio de hoje, nós temos duas convidadas. Elas vão trazer dicas de atividades práticas que podem ser aplicadas em sala de aula e que vai estimular o debate sobre as representações e também sobre as desigualdades raciais entre os docentes e os estudantes. A ideia é a gente despertar um senso mais crítico. As nossas convidadas de hoje são a Nina Vieira e a Julie Gabriel. Elas são gestoras do coletivo Manifesto Crespo, uma organização liderada por mulheres negras que há 13 anos discute corpo e identidade por meio da educação e também da arte. A Nina, ela é artista visual e educomunicadora. E a Julie, ela é jornalista, pedagoga na Rede Pública de São Paulo e pós-graduanda em Educação pelo Instituto Federal. Então, Nina, seja muito bem-vinda ao Pode Aprender e muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Oi, a gente agradece muito também pelo convite, pela oportunidade de estar aqui, aproveitar esse momento, essa data, esse período do ano em que a gente se debruça sobre essas questões que são importantes transversalmente, em todas as disciplinas, no ano todo, mas que a gente pode agora se aprofundar. E vamos aproveitar esse espaço para abrir esse papo. Julie, a gente também agradece a tua participação. Seja muito bem-vinda aqui no Pode Aprender. Oi, agradeço a vocês do Pode Aprender, Danaê, aos ouvintes, e que a gente tenha aí um período, muito qualificado de trocas. Porque educação é isso, são sempre trocas, e em cada troca a gente vai aprendendo um pouquinho mais. Com certeza. Então, para a gente começar o nosso bate-papo, eu gostaria que vocês contassem um pouquinho para a gente sobre o trabalho que é realizado pelo Manifesto Crespo. Contem um pouquinho para nós a história de vocês. Olha, é difícil contar um pouquinho, porque o Manifesto Crespo já fez tanta coisa. A gente está na caminhada desde 2011, pensando corpo e identidade. Então o tema do cabelo é muito presente no nosso trabalho, foi o carro-chefe das nossas discussões durante muito tempo, mas a gente também se debruça sobre moda, estética no sentido de produções artísticas, corpo no sentido de dança, de identidades de gênero, e aí a nossa plataforma de trabalho é a educação. Então somos artistas, somos também pedagogas, sociólogas, é um grupo que tem diferentes formações e que se junta
para levar tanto para espaços de educação formal quanto não formal essas discussões em formato de vivência. Geralmente a gente vai para a prática para trabalhar os temas propostos. E como que vocês realizam esse trabalho com as crianças? Agora falando da questão da parte educacional, né, do manifesto, como que funciona, como que é o trabalho de vocês, como que vocês veem a importância desse trabalho na parte educacional, Julie? Então, acho que para sintetizar como que é essa parte educacional e pedagógica do Manifesto Crespo, ele faz o que a gente acredita que várias instituições de educação deveriam estar lapidadas, né? Que é aplicar a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, como a gente abordou aqui na introdução, né? São mais de 20 anos de 2 leis, né? Que ela teve uma alteração de 2003 para 2008 e que ela basicamente fala da obrigatoriedade da abordagem das contribuições de populações africanas, afro-brasileiras e indígenas na construção do povo brasileiro. Então, este é o grande fio para a gente, a grande justificativa, e através dessa lei a gente começa a entender sobre a implementação dela e vai passando em espaços que engatinham, que tentam e que desprezam, mas que a gente entende ser possível porque a gente precisa... a gente entende que nesse aspecto a lei ela precisa ser aplicada. E aí você falando um pouco, né, de como que se dá esse trabalho, a gente considera que é um trabalho de acolhimento e de afeto para as crianças, que a gente começa a pensar já Manifesto Crespo ali na infância, né? Então a gente, na vida adulta, começa a refletir como que foram as nossas infâncias na primeira instituição fora da nossa família, como que nós fomos recebidos, como que as populações que não estavam dentro de um padrão estético, enfim, eurocentrado, com narrativas, né, que as privilegiasse, enfim, com protagonismo, como que elas foram recebidas nas instituições? E hoje a gente fala dentro das formações entre os docentes e para todo o corpo docente e para as crianças a necessidade, né, de acolher com afeto, com atenção, com escuta todas as crianças. E nunca sobrepondo um grupo de crianças a outro grupo de crianças. Pelo contrário, praticando a equidade nesse processo, né? Protagonismo para todas as crianças. E apesar desse mês de novembro, né, ele oferecer um pouco mais de holofotes para a causa da consciência negra, eu acredito que os professores no ensino básico, eles podem e devem, né, trabalhar essa temática de uma forma interdisciplinar em todas as matérias, até como a Nina falou no começo do nosso bate-papo, durante todo o ano letivo, né? Mas como que os professores podem fazer esse trabalho, realizar esse trabalho, Nina? Olha, a gente costuma dizer que dá para implementar a lei em todas as disciplinas, porque se essas populações referenciadas na lei são base da formação do povo, elas estão presentes na nossa sociedade diariamente, né? É cotidiano, é enraizado. Assim como os problemas do racismo também. Então, ao falar de física, ao estar numa disciplina de física, se eu sair do básico, né, do feijão com arroz e for um pouco além, eu vou descobrir contribuições de físicos negros, né, eu vou descobrir saberes importantíssimos do continente africano, ligados à física, à geografia, à astronomia, à agricultura, diversas capacidades, diversas disciplinas. E trazer isso para o ambiente escolar é muito rico, porque a criança amplia ali aquela percepção e se enxerga como capaz também. Porque se eu for tratar de cultura negra apenas restrito a corpo, à musicalidade, né, à oralidade, e desprezar também a contribuição dos povos negro-africanos para escrita, para as produções de conhecimento entendidas como mais requintadas, mais importantes, mais elaboradas, né? Então a gente acaba configurando uma percepção na cabeça, aquela percepção de que, bom, então para jogar bola, para dançar, a gente serve, né? Todo negro deve sambar, mas será que existiu uma mulher negra física como uma referência para eu poder me inspirar aqui e buscar ser também uma pesquisadora, uma cientista? Então a gente recomenda que o desafio de levar isso para todas as disciplinas
ele é, na realidade, para um educador, uma professora curiosa, né, desperta em trazer novidade, é uma oportunidade incrível, porque a gente acaba na pesquisa se debruçando com informações que não nos chegaram quando a gente era criança. É realmente trabalhar essas questões, né, de identidade, da autoestima, da questão do racismo e até mesmo esses resgates históricos, como a gente tem comentado aqui no nosso bate-papo. E gostaria que vocês trouxessem dicas de atividades de como os nossos professores, de como os nossos ouvintes podem começar a trabalhar essas questões. Exatamente. E justamente a provocação que fica é trazer isso para as disciplinas também de exatas e algo além do campo das artes e da educação física. Essa é uma grande provocação que a gente faz. E aí, falando de história, que é um grande desafio, né? Você falou de resgate histórico, de memória. A gente no Manifesto Crespo fala muito sobre isso. A Julie mesmo é uma que toca muito nesse ponto de que é absurdo que hoje as nossas crianças estejam aprendendo coisas semelhantes ao que foram passadas para nós há 20 anos atrás, 30 anos, 40 anos. Então, tem ainda profissional que leva para a sala de aula o termo escravo, né? Então, isso não pode acontecer. A gente precisa virar a página e atualizar os nossos conteúdos. Bom, até agora nós falamos sobre as dicas positivas, né, do que a gente pode fazer em sala de aula e de como abordar esse tema em sala de aula, mas agora eu gostaria de fazer uma pergunta contrária. O que a gente não deve fazer? Gostaria que vocês falassem um pouquinho de como que os professores podem tratar, como os professores, os diretores e também os coordenadores podem tratar esse tema, mas o que eles devem evitar ao tratar esse tema. É isso, relacionado e ligado à prática, né? A gente fala da praxis pedagógica, né? Como que a gente pode interdisciplinarizar isso, né? Por exemplo, no campo das artes, eu acho que vai ser sempre muito interessante a gente conhecer as artes clássicas. Mas, dentro do contexto hoje de projeto político-pedagógico, de que a gente também precisa trazer os aspectos identitários do território, do espaço ao qual a gente pertence, do território ao que a gente faz parte, então, a gente conseguir cruzar isso já para a disciplina de geografia. Então, nossa, tem um autor, um artista plástico, clássico, que ele é lá daquela região. Mas quem que é o letrista do meu bairro, por exemplo, que também está lidando com artes visuais, né? E está conseguindo comunicar para minha avó, para minha tia, para a nossa educadora da área de serviços à escola, uma informação que é daqui do meu bairro. E olha, né, como é interessante, quais foram os materiais utilizados lá naqueles tempos e que são contemplados, e quais são os materiais utilizados hoje, né, por essa referência que nós temos viva aqui. Então, é no diálogo mesmo, é nessa troca que a gente vai conseguindo, né, cruzar todos os conteúdos. Então, a partir do momento que a gente cita um nome, uma referência, ela já vai, que seja de arte, que seja de matemática, que seja de química, provavelmente a gente já vai conseguir trazer para o campo da história, e já vai trazer para o campo da língua portuguesa, porque a gente pode produzir textos a partir disso, fazer pesquisas historiográficas sobre esse personagem, né? Então, aí a gente já está lidando mesmo com os aspectos da interdisciplinaridade e, principalmente, eu acho que o docente, ele se perceber naquele espaço e naquele território. Eu costumo dizer que os estudantes, às vezes, eles têm muita, principalmente os estudantes crianças, né, pequenas, que é onde inicia o nosso trabalho. Eu sou professora da rede, na EMEI, né, então eu já lido com crianças de 4 e 5 anos. Elas são muito abertas, assim, para ter figuras próximas como referências. E, às vezes, o mesmo docente, ele é até um parente daquela criança. E essa questão da ancestralidade, da identidade, do pertencimento, do território, da classe social, enfim, ela fica muito distanciada, porque para a criança, aquela pessoa é uma referência no bairro. Nossa, mas o meu avô é o dono da banca, por exemplo, né? De frutas. E para o docente isso está muito distanciado. E aí a gente começa a dizer que a gente vai se distanciando do território, a gente vai se distanciando desse nosso ancestral.
Então, que o docente é a primeira pessoa que precisa viver em resgate, né? Viver em resgate de quem ele é, viver nesse resgate identitário. E de aproximar isso, de saber que, poxa, todas as produções culturais, sociais são válidas, e a partir de nós mesmos. E é tudo contribuição. Deixa eu aproveitar essa sua fala, que você já falou no início da nossa apresentação, eu comentei que você é educadora da rede pública, e você agora, né, confirmou e comentou a respeito também até das suas vivências em sala de aula. Eu quero aproveitar então esse momento, porque aqui no Pode Aprender a gente lida muito com questões de dicas, né? Dicas práticas para execução em sala de aula. Eu gostaria que você trouxesse talvez algum exemplo, Julie, da sua sala de aula. Como que você aborda o tema com os seus alunos? Que atividade que você pode indicar aos nossos professores, aos nossos ouvintes, que você viu que de certa forma funciona e de que de certa forma você teve um bom resultado com os seus alunos em sala de aula? Tem algum exemplo que você possa citar para nós aqui no Pode Aprender? Bacana essa pergunta. A gente tem vários exemplos, né? Eu sou professora numa periferia da região noroeste de São Paulo, no bairro de Perus. A escola, a EMEI chama Jardim da Conquista, EMEI Jardim da Conquista. E ontem mesmo a gente produziu um conteúdo, por exemplo, sobre como que as nossas crianças elas teriam se saído na redação do Enem. Porque nós compilamos aí 1 minuto e meio de muitas práticas. Então, assim, nós fizemos maquiagem africana, a gente conheceu plantas de origem indígena, a gente falou de culinária e termos, né, que fazem parte do nosso cotidiano e são de origem africana. Então, para nós, eu ainda brinquei assim que essas crianças, elas provavelmente teriam tirado 1000 na redação, porque o repertório é muito grande. E aí a gente consegue trazer para o campo das artes, para o campo da pesquisa. Então a gente falou de quem foram engenheiros negros, né? A gente falou as mulheres que estiveram à frente de lutas importantes no contexto da história brasileira, de resistência brasileiras, e líderes de territórios como quilombos. A gente vai introduzindo tudo isso. E a literatura, né? A literatura infantil, ela está muito enriquecida, abastecida. Então, a gente, por exemplo, fez uma atividade, foi realizada até pela professora Cris, sobre o chá de Akin. Essa é uma história da Kil-san de Oliveira, e as crianças ficaram comovidas, né, com a situação que o Akin teve de racismo na escola. O livro chama O Chá de Akin mesmo, e elas reproduziram tudo. O bolo de fubá que o avô fazia para acolher, as xícaras, a mesa posta, e para avançar, elas ainda fizeram um painel, né, com o senhor Benedito, com a Kim, e aí a gente estendeu para uma outra leitura, que é com qual penteado eu vou, e os desdobramentos eles vão se dando organicamente. Perfeito. Nina, tem algum exemplo na sua trajetória que você acha que seja bacana da gente trazer aqui para os nossos ouvintes, para inserir a discussão e até mesmo, como a Julie comentou, para fomentar em outras áreas, né? Não somente em uma disciplina, mas para fomentar em outros discursos, em outras disciplinas, em outras temáticas. Tem algum exemplo que você gostaria de deixar aqui para os nossos ouvintes? São vários. A gente é realmente apaixonada por fazer isso, por trabalhar com as crianças e com a juventude. Porque, como falou a Júlia, os desdobramentos são orgânicos. Você começa trabalhando um tema e muitas caixinhas se abrem a partir de um assunto, né? Eu sou pesquisadora e artista visual, e dentro do Manifesto do Crespo a gente tem uma pesquisa em escritas, né? Então, é um mundo muito interessante que eu gostaria de provocar os professores a se aprofundar. Muitos já conhecem, procuram a gente para pedir material, para aplicar em sala de aula, algo parecido com as oficinas que a gente faz, com símbolos adinkra, que é uma escrita do oeste africano, com simbologias dos povos indígenas brasileiros, povos originários daqui de América, e a Biayala. E aí, a partir disso, é possível repensar moda,
Quais são as narrativas que a gente carrega, ou que a gente reproduz, que a gente assimila sem criticar. Como que a gente pode produzir uma tintura, um material que vai imprimir no tecido a partir das sementes e dos materiais orgânicos presentes no nosso contexto, né? Enfim, então esse universo, ele nos permite ir para o lado estético e de uma produção visual, de uma narrativa visual, mas que também carrega dentro do símbolo as profundidades, né, da poética, da subjetividade, da visão e dos valores desses povos, que são expressados através dos provérbios e dos símbolos, e também dessa contranarrativa de que a África não produziu escrita. Perfeito. Bom, nós falamos até agora de dicas positivas, né, do que a gente pode trazer e inserir em sala de aula. Agora eu gostaria que vocês comentassem o que a gente não pode fazer. O que vocês sugerem que os professores não devem fazer ao tratar desse tema com os alunos, desde alunos pequenininhos até os alunos mais velhos? O que os professores, o que os diretores que estão nos acompanhando agora, o que eles devem evitar? É importante evitar a superficialidade ao pensar nesses temas. Se existe uma lei como essa, se foi necessário transformar isso em lei, é porque a dificuldade em aplicar é grande. E aí, quando a gente tem uma dificuldade que se esbarra em estruturas, né, da nossa sociedade, significa que desconfortos vão acontecer e às vezes as pessoas levam para o lado pessoal. Então, mexer nas estruturas não é confortável, não é tranquilo, mas é necessário, senão a gente vai ficar ali naquela camadinha, né, de fazer algo que atende uma necessidade para cumprir tabela, para cumprir uma tabela, porque precisa ter, e aí a gente não vai profundamente transformar ali o senso crítico, a visão, a autoestima, o pertencimento. Gostaria de ouvir a Julie também, alguma indicação, ou vamos tratar como dicas mesmo, né, do que não fazer. Nós falamos de como trazer e inserir o tema, e o que não fazer nesse momento dessa inserção, Julie? Eu acho que a gente não pode reproduzir a opressão. Nós não podemos ser os educadores que vão oprimir se a gente lutou tanto para que a educação nos libertasse, né? O acesso ao conhecimento é um pensamento de Paulo Freire, né? Ele diz que é para a libertação. Então, a escola hoje ela não pode aprisionar, ela não pode retroceder, ela não pode ser retrógrada nesse aspecto. E a gente, enquanto educador, sabe de algumas condições que nós temos, mas sabe também das autonomias que temos, e a gente tem que ter um compromisso de fato de fazer a educação ser libertadora, entender a quem ela serve, para que ela serve, para que de fato a gente transforme, né, a sociedade, mas no ímpeto de fazê-la ser mais humana, mais igualitária, mais equíname, né? Foi como eu mencionei, a educação ela não vem, ou a abordagem dos povos afro-brasileiros, africanos, indígenas, eles não vêm para excluir outro povo, mas ele vem para tratar com igualdade todos os povos. Múltipla escolha. Bom, nós chegamos ao momento aqui do nosso podcast, Nina e Julie, em que eu sempre peço para os nossos convidados que eles deixem dicas de conteúdos para estender o tema da nossa conversa, né? Então, hoje nós estamos falando da questão do racismo, do mês da consciência negra. Eu gostaria que vocês deixassem dicas e sugestões de leituras, de algum filme, de algum conteúdo que os nossos professores possam acessar, né? Para que eles possam repensar essa questão do trabalho em sala de aula, justamente com essas propostas antirracistas. Nina? Eu recomendo que a gente pense sobre Nego Bispo e suas contribuições. Eu acho que dá para trazer de diversas formas e pensar temas muito importantes de uma forma que aproxima de pessoas do nosso dia a dia. Perfeito. Julie, tem alguma recomendação, alguma dica de alguma leitura, de algum filme que você queira deixar para os nossos ouvintes? Eu recomendo, né, que os educadores eles conheçam, acho que nesse momento, inclusive na escola que eu atuo, nós fizemos a leitura coletiva de como ser um educador
antirracista, né, da Bárbara Carini. Ela acabou de lançar também Como Educar Crianças no livro infantil, Como Educar Crianças Antirracistas. E são as dicas que eu deixo para hoje. Tem muita coisa boa, muita coisa interessante, um repertório enorme aí para as nossas crianças e jovens se entenderem no território. E também, né, valorizar as programações e incluí-las no processo pedagógico, no planejamento pedagógico do território. Então, conhecer, né, os centros culturais do território, os artistas do território, os grafiteiros, os dançarinos, os videomakers do território e fomentar aí esse protagonismo junto. Diversão para casa. Muito bom, eu quero agradecer imensamente a participação da Nina e da Julie aqui no Pode Aprender, mas antes da gente encerrar o nosso bate-papo, eu vou deixar agora um espaço aberto aqui para que vocês possam deixar os contatos. Quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre o trabalho do Manifesto Crespo, conhecer um pouquinho do trabalho da Nina, conhecer um pouquinho do trabalho da Julie, ou ficou aquela dúvida, ou quer fazer uma troca, né? Quer ter uma conversa um pouco mais aprofundada, eu vou deixar esse espaço aberto aqui para que vocês possam deixar os contatos de vocês. Então, Nina, conta para nós como que o pessoal pode entrar em contato contigo, conversar com você e fazer essa troca legal. Bom, o Manifesto Crespo tá no YouTube, tá no Instagram e também no WhatsApp. Então, no site, que é o manifestocrespo.org, as pessoas encontram os nossos canais de rede social para fazer contato com a gente, tanto virtual quanto presencial. E também, por esses caminhos, é que a gente divulga aonde são as agendas presenciais, quais são as atividades em que a gente vai estar participando, e também conteúdos interessantes para complementar essa prática dentro de sala de aula e tecer junto, pensar reflexões e estabelecer aí essa construção coletiva. Então o pessoal encontra no site do Manifesto Crespo. Repete o site para nós, por favor. É www.manifestocrespo.org. Perfeito. Julie, gostaria de deixar também algum contato aqui para o pessoal fazer uma troca bacana contigo? Eu vou deixar o contato do Manifesto Crespo, o Instagram, que é assim, direto, Manifesto Crespo no Instagram, e para as pessoas, assim, dialogarem, trocarem, a gente está sempre ativo e vão dando os desdobramentos. Bacana. Bom, o Pode Aprender, então, mais uma vez, agradece imensamente a participação da Nina e da Julie, do pessoal do Manifesto Crespo, e eu também agradeço a você que nos acompanhou em mais um bate-papo qualificado sobre a educação básica brasileira. Lembrando que o Pode Aprender é uma realização da Aprende Brasil Educação com a produção da banca do podcast. E você pode enviar os seus comentários e também as suas sugestões. Basta você enviar um e-mail para aprendebrasil@positivo.com.br. Eu espero que você acompanhe os próximos capítulos do Pode Aprender na sua plataforma de podcast preferida, nas redes sociais e no site da Aprende Brasil. Até mais! Com produção e edição da banca do podcast, o Pode Aprender é uma iniciativa da Aprende Brasil Educação.